Gente, o tema da live de hoje eu levei simplesmente 9 anos pensando em como abordar esse tema, como fazer uma avaliação real, né, estudando as possibilidades. E em 2020, boa tarde, Jal, que prazer ter você aqui comigo. E em 2020 eu tive que realmente parar para pensar, analisar com cautela, com carinho, em qual passo eu tomaria. Bom, em 2020 todo mundo sabe que nossa vida parou, né? Tudo parou e foi um momento em que a gente teve que reavaliar nossas condutas, foi um momento em que a gente teve que avaliar nossa metodologia de ensino, nossa metodologia de atendimento, como que a gente vai chegar no paciente, as pessoas, os alunos passaram a ficar muito mais exigentes e 2020 foi o ano em que eu fui parada, com muita agenda de curso, com todos os finais de semana dando aula, viajando. De repente eu me vi dentro de casa com a mala estacionada. Não sei se para você aqui do YouTube isso também aconteceu, mas para mim foi uma mudança de vida muito forte. Para você que ainda não me conhece, eu sou Cibele Parani, seja muito bem-vindo, esse é o nosso canal. Eu sou criadora do método GPS do Dry Needling, sou fisioterapeuta, osteopata e há 10 anos ministro o curso de Dry Needling aqui no Brasil. E nesse momento em que minha vida virou de cabeça para baixo, porque vocês imaginem aí uma pessoa com todos os finais de semana ali ajustado para dar curso, acostumada nesse ritmo de aeroporto, avião, conexão, sala de aula, 30 alunos e de repente me pararam. A vida me parou, tudo parou e eu parei também. E naquele momento, né, onde todo mundo estava ali buscando como sobreviver financeiramente, como sobreviver na sua saúde, veio aquela análise. Por que não gerar algo em que as pessoas, gerar conteúdo, transformar o que eu faço há 10 anos em um curso? E quais seriam as minhas dificuldades, quais seriam os meus... como que eu passaria isso para as pessoas, como que os meus alunos veriam essa formação? Várias interrogações, afinal, todo novo, o que ele faz? Ele abala a nossa estrutura, né? O novo, ele nos tira da concentração, o novo, ele traz essa instabilidade e essa insegurança. Então, caminhar por águas onde a gente já conhece, onde o vento está muito favorável, é muito legal. E aí eu levei 2020 todinho analisando como que eu poderia chegar mais próximo dos meus alunos. Mas eu vou começar pelo ponto anterior. Apesar de todo o sucesso de quase 3.000 alunos formados, capacitados através do meu método em Dry Needling, eu sentia falta de algumas coisas. Primeiro que as turmas eram muito grandes, eu tinha 30 alunos em uma sala de aula, às vezes um professor assistente e às vezes não. E ali morava toda a minha angústia de saber como que eu ia entregar para o meu aluno. O que eu ia entregar para o meu aluno, como que eu ia entregar e mais do que isso, eu queria ter a certeza que o que eu estava dando a ele estava proporcionando gerar resultado, estava proporcionando mudar o olhar dele. Eu queria acompanhar, mas vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza, que chegar numa sala de aula com 30 alunos é muito difícil chegar próximo deles. É muito difícil entender a necessidade, entender onde ficou a deficiência, onde mora a dúvida real, onde mora a preocupação. Então, essa era a minha angústia, né? Ao longo desses 10 anos ministrando o curso. E aí eu comecei a pensar em como chegar mais perto, em como estar ao lado dos meus alunos de forma efetiva, de forma direta. Para isso, eu tinha que ter algo muito bem elaborado do conhecimento e do acompanhamento. E aí é que sempre há uma relação de pergunta. Eu, Cibele, o que me levaria a fazer um curso online? O que me levaria, quais eram os parâmetros
de exigência minha. Eu sou uma pessoa muito exigente, rígida, rígida em parâmetros, rígidas em valores, em processo, né? Não, existe uma linha e que precisa ser preenchida de tudo isso que eu quero entregar e do que eu quero fazer. Então, a pergunta era: como chegar nessas pessoas? Como chegar levando segurança? E aí, para vocês que estão aqui, eu pergunto, vocês, o que leva vocês a fazerem um curso online? Responde aí para mim. O que leva vocês a fazerem um curso online? Para mim, um curso online era algo muito engessado. Então, toda a minha dificuldade, ela estava gerada em ver algo muito distante da minha realidade, em não ter um professor próximo, em não ter alguém que eu pudesse tirar dúvidas, em não ter alguém olhando com que eu fizesse as manobras, os direcionamentos, né? Então, para mim, isso era algo que me marcava muito e me afastava do curso online. Porque de todas as manobras, de todas as técnicas, a praticidade. O que me afastava, Adria, você tá aqui, Adria, que delícia! O que me afastava do curso online, Adria, como aluna, tá? Era porque eu não ia ter segurança do que eu estava fazendo, de que alguém me desse esse feedback. Então isso me angustiava muito, não saber se eu estava realmente trilhando o caminho correto, fazendo o que era necessário, principalmente quando se fala de vidas, né? Quando se fala de fisioterapia. E eu atendo numa área extremamente delicada, que é a área de dor. Então a precisão, ela é muito real. E essa era a minha grande dúvida, né? Caraca, eu tenho 10 anos de um curso que é super sucesso, que eu tenho nome no mercado presencial, em várias cidades do Brasil. E como que eu vou caminhar nisso sem perder essa segurança, sem perder esse respeito do que já tinha sido adquirido, né? Então esse era meu grande medo, esse era meu grande temor nesse processo. E aí eu coloquei todos os meus pontos negativos, o que me fazia não comprar um curso online enquanto aluna, né? Quais eram as minhas exigências? E eu comecei a colocar do lado, diante dessas exigências, quais eram as formas que eu tiraria essa relação do negativo. Quais eram os caminhos que eu ia fazer para que eu, Cibele Paranhos, comprasse o meu curso? Como que eu faria isso, né, Adria? É muito real, porque a gente está muito nesse contato com o paciente, a gente está muito nessa relação direta e a gente precisa desse contato. Então, eu dou aula há 10 anos numa pós-graduação de osteopatia. Então, todas as minhas manobras, todos os meus direcionamentos com o meu aluno é muito próximo e a didática de sala de aula ela sempre existiu. Então, eu passei 2020 inteiro respondendo as minhas perguntas, dando os meus direcionamentos, para 2021 começar a pensar no curso online. Mas a pergunta que girava ainda na minha cabeça era como fazer um curso de praticidade, que gerasse a relação sinestésica que nós fisioterapeutas precisamos num curso de dry needling online. Então, comecei a pesquisar diante desse processo e comecei a ver o que estava faltando nesse processo. Então, eu precisava ter um conteúdo que chegasse na necessidade do meu aluno. E qual era a necessidade do meu aluno? Muitas vezes era ver e rever aquilo que eu tinha passado, porque acaba sendo pouco tempo na sala de aula, né? Pouco tempo que ele está em contato comigo, são muitas questões a serem abordadas
e muitas vezes ele não tinha como rever o que eu estava falando, ou o ângulo exato, ou o ângulo correto. Então aquela deficiência, aquela coisinha que faltava aqui dentro de mim, eu comecei a observar que era nesse ponto que eu tinha que trabalhar, era nesse aspecto que eu tinha que investir, em uma qualidade que fosse de visualização da agulha. Então eu comecei a desenhar o músculo, porque eu vi que o fisioterapeuta, ele precisa ter um padrão de anatomia altíssimo, ele precisa ter um padrão de segurança altíssimo, e que muitas vezes ele tinha dúvida em gerar o agulhamento a seco porque ele não sabia onde estava o músculo. Então eu comecei a desenhar e aumentar o foco da câmera e aumentar o foco do direcionamento que eu estava fazendo, para que ele visse quantas vezes Musa das agulhas, um beijo, meu amor. A galera do YouTube não entendeu nada aqui nessa dancinha, né? Entrou faz o remix aí, edição. É que entrou um amigo aqui dizendo que eu era a musa das agulhas e eu não me contive. Então, qual era a relação? No curso presencial, você acaba arrancando o band-aid daquela ferida, né? Tem aquela ferida ali, tá com band-aid, você acaba arrancando de uma vez só e fazendo com que o aluno, ele tome todo o conhecimento que você tem num curto espaço de tempo, sem conseguir chegar perto de todos os alunos durante a prática clínica. Então essa era uma ferida e eu comecei, não, esse ponto fraco pode ser um ponto muito forte. Então eu vou fazer com que ele tenha 1 ano de acesso ao curso, que ele veja quantas vezes forem necessárias, por ângulos diferentes, aquela forma de agulhar, aquele músculo que ele teve medo, receio, pavor de agulhar. Muito bem. Então gravei 45 músculos, dividido em 2 partes. Dividido em parte teórica e em parte prática, mostrando como agulhar. E na teoria, falando músculo por músculo, quando ele ia agulhar, por que ele ia agulhar. Muito bem. E daí, aquela relação, lembra lá, Adria, dos meus pontos negativos, da relação que eu tava falando, de tipo, poxa, não, será que eu vou conseguir montar um curso online, né, de dry needling? Será que o meu aluno vai conseguir aprender com esse curso online? Essas perguntas, elas começaram a ser respondidas por mim e pela minha equipe. Porque aquela ferida que estava ali com o band-aid, ele ia poder tirar aos poucos. Ele ia poder, dentro da vida, da dinâmica de vida dele, não só no final de semana, mas com um cronograma, ele poderia rever todos os dias aquilo que eu falei de 45 músculos. E tem uma coisa, algo que eu acho muito interessante, porque nos cursos da fisioterapia, da terapia manual, da osteopatia, da fisioterapia pélvica, nós que estamos fazendo o curso, nós alunos, somos também pacientes. E isso ativa muito o sistema parasimpático. E esse sistema parasimpático, no final da formação, o aluno tá, minha gente, caindo pelas tabelas. Ele tá com sono, ele tá cansado, então as correlações que eu tava fazendo, ele não consegue mais anotar, ele não consegue ter uma relação direta do raciocínio que ele estava fazendo, então acabava ficando muito cansativo. E aí eu comecei a observar, comecei a entrar em contato com esses alunos, perguntando: você continuou agulhando? Você faz agulhamento em tais e tais músculos? Ai, professora, não me senti confiante, não me senti seguro o suficiente para poder fazer isso. Não, eu tive medo de lesionar o meu paciente. Eu vi a senhora fazendo, eu acompanhei, eu fiz imediatamente no meu colega, no curso da formação presencial, mas depois eu não tive a segurança para fazer sozinho. E aí eu peguei essa lacuna desse ouvir do meu aluno, né, desses quase 3.000 alunos. Então em 2020, 2021, até meio do ano eu fui ouvindo os meus alunos para entender quais eram as brechas que tinham ficado no meu curso presencial e como eu resolveria isso no curso online que eu queria propor para essas pessoas.
Então eu comecei a fazer, bom, eu vou fazer um plantão de dúvidas, porque o meu Instagram e o meu WhatsApp chegam dúvidas sempre logo após o curso e fica bastante tempo de dúvidas vindo ali para mim. Então eu vou fazer um plantão de dúvidas aberto, onde esse aluno vai me perguntar o que ele quiser, da forma como ele quiser, o caso clínico dele que não tá dando certo, como que ele tá fazendo, o que vamos juntos raciocinar no plantão de dúvidas. Ai, mas o plantão de dúvidas só não vai aquecer o meu coraçãozinho, porque eu via, por exemplo, que muitas vezes faltava esse conhecimento da anatomia com o diagnóstico diferencial. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma mentoria, propor uma mentoria no mês, para poder nessa mentoria fazer temas específicos e mais profundos de algum dos músculos que eu acredito, diante da prática clínica e do que ficou dos outros alunos, que eram necessários ir mais profundo. E aí eu falei, olha, cara, então agora eu sei o nome de todos os meus alunos, eu estou com todos os meus alunos 2 vezes no mês, mas como é que eu vou saber se esse aluno, ele realmente está agulhando bem? Porque eu sei que a teoria eu vou verificar no plantão de dúvidas, eu sei que a teoria eu vou ver na mentoria, mas como que eu vou verificar se ele está agulhando bem? Essa era a minha dúvida. E aí, pessoas que moram no interior, gente, do interior, que não tinha como eu chegar de avião, porque essa era uma das minhas restrições de termos de contrato, né, de acordo com as empresas, que eu só iria onde tivesse avião para me cansar menos. E aí eu comecei a montei, né, o dia do agulhamento. O que é esse dia do agulhamento? É o dia que meu coração, ele transborda e eu fico extremamente nervosa com os meus alunos. Eles têm um passo a passo, então eles têm que ter assistido a quantidade, a carga horária do curso e tem que participar desse plantão, desse dia do agulhamento. E no dia do agulhamento, necessariamente, ele precisa estar com um paciente. Ele precisa estar com o ângulo específico da um tripé, o celular, com o link direto para onde eu vou ver ele agulhando. E aí meu coração acalmou. Aquela listinha, Adria, que eu tava lá, observando e vendo de como e por que eu não faria, eu comecei a responder cada uma delas. E aí, quando eu vi a primeira edição do dia do agulhamento, eu falei, e aí? Perguntei aos meus alunos, aos 10 alunos iniciais, o que você sentiu depois desse dia? Como chegou pra você? Como que você tá se sentindo? Sibeli é um divisor de águas. Eu senti você exatamente do meu lado. Então, e agora? Você se sente capaz e seguro para realizar o agulhamento? Você se sente confortável e confiante para fazer o agulhamento? Sim. Mas aí eu ainda não estava satisfeita, eu queria mais um pouco. E eu comecei a lançar os desafios internos de músculos específicos. Então eu levei 1 hora falando de pterigóide, 1 hora falando de masseter, 1 hora falando de temporal. E aí eu comecei a lançar o desafio para que eles fizessem o agulhamento específico daquele músculo em 5 dias. E aí a coisa começou a girar. E eles começaram a entender que aquela relação, né, de medo, de dúvida, não tinha mais como existir. Porque eu estava muito mais presente do que no curso presencial. E isso acabou, gente, ficando tão redondo e foi me dando a possibilidade de estar melhor. E aí eu vi que lá dos meus quase 3.000 alunos, muitos dos meus alunos ouviam aquele conhecimento dos 45 músculos que eu estava falando, mas eles não sabiam compilar isso. E aí eu criei o GPS do Dry Nearly dentro do curso, que são GPS direto, atalho direto. Então, por exemplo, o paciente está com dor para fazer flexão da cervical. Quais são os músculos que ele deve agulhar? Tá lá. Paciente chegou com a tendinopatia de glúteo médio, uma tendinite, enfim, várias alterações. Um quadro de pubalgia,
várias possibilidades eu comecei a trabalhar diante desse processo, tá? E aí, antes era aquela pergunta: será que eu faria um curso online de dry needling? E quando eu compilei todo esse processo, que eu testei, que eu vi nos meus alunos, eu falei sim. E hoje eu posso dizer que é o melhor curso que eu poderia ter programado e ajustado. Porque o online hoje, ele quebra essa barreira. E ele aumenta o contato, ele aumenta a possibilidade, ele aumenta o vínculo que antes eu jamais tive. Porque eu tinha que dar aula, sair correndo para o aeroporto, extremamente cansada, com as pernas doendo de ficar 575 horas sentada, em pé, andando, vendo. E agora eu consigo ter a certeza de um processo. Então, para que o aluno consiga ter o certificado hoje da minha formação online, ele leva mais ou menos 6 meses, porque ele tem que passar por várias etapas e acabou ficando muito mais criterioso diante desse processo. Segura aí no Instagram que eu venho conversar com você e vou só me despedir aqui do YouTube. Gente, não esquece de se inscrever nesse canal, de ativar o Balagandã da Paranhos, de receber as notificações. É sempre muito prazer. E se você ficou com dúvida ou eu quero saber qual é a sua opinião sobre como, por que ou não fazer um curso online de dry needling. Te vejo segunda-feira, uma nova live, que amanhã não trabalho. Um beijo grande!